Amém? Vocês estão bem? Felizes? Que bom. Para quem não veio domingo passado, eu comecei uma série de sermão sobre Sermão do Monte. E eu vou tentar resumir um pouco o que eu falei domingo passado, e a gente entra na primeira bem-aventurança. Então, domingo passado eu tentei explicar uma coisa muito simples, que a Bíblia, ela tem algo que ela quer nos apresentar. A coisa mais fundamental da Bíblia para todos nós é que ela quer nos mostrar uma nova linguagem. A Bíblia, ela quer nos mostrar uma nova linguagem. Então, quando a gente abre a Bíblia, e eu fiz isso com vocês domingo passado, eu pedi para vocês abrirem a Bíblia, eu perguntei a primeira coisa que vocês viam na Bíblia quando você abrisse, sei lá em Gênesis, e vocês falaram que vocês viram palavras. E a gente descobriu que palavras, elas têm significados. Então, nós pegamos como exemplo a palavra ateísmo. E vimos que a palavra ateísmo, ela tem significados. E o significado semântico da palavra ateísmo é ateos, sem Deus. Mas também nós comentamos aqui, compartilhamos que também existem palavras que têm significados sociais, da onde a gente costuma andar. Eu falei para vocês, se a gente estiver andando na rua e perguntar para alguém o que é uma pessoa, o que é um ateu, ela vai falar que é uma pessoa que não acredita em Deus. Então, o ateísmo tem dois sentidos básicos. Tem um sentido semântico, que é o sem Deus, e tem um sentido da nossa convenção social, que é aquele que não crê em Deus. Pronto. Aí, então, eu expliquei para vocês que a Bíblia, além de ter palavra, cada palavra aqui tem o seu próprio significado, tem a sua própria linguagem. E eu preciso entender e saber se eu estou disposto a viver essa nova linguagem, esse novo significado que a Bíblia, ela me apresenta. E quando eu entendo isso, uma nova percepção é aberta através dos meus olhos. Uma nova maneira de viver, uma nova maneira de olhar para o próximo, uma nova maneira de olhar para Deus. E nós vimos então que a Bíblia também, ela fala sobre essa pessoa que não acredita em Deus, e também de uma pessoa que vive como se Deus não existisse. E vimos que a Bíblia, ela fala que a pessoa que fala que Deus não existe, para a Bíblia, ela não é um ateu. Para a Bíblia, ele é um tolo, ele é um insensato. Diz o insensato em seu coração, está lá em Salmos, se não me engano, 114. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. E vimos que uma pessoa insensata é uma pessoa que ainda precisa viver muito. É uma pessoa que ainda precisa passar por muitas coisas na vida. Uma pessoa insensata é uma pessoa que ela tira conclusões rapidamente. Eu dei o exemplo até de um familiar meu que tem 26 anos, que chegou na sua altura dos seus 26 anos, né, da sua sabedoria total, já viveu tudo na vida, e ele resolveu falar para mim: tio, eu não acredito em Deus. E também vimos na Bíblia que existem pessoas que vivem como se Deus não existisse. E essa pessoa, para a Bíblia, esses são os ateus. E entendemos que aquele que vive como se Deus não existisse, ele é o ímpio. O ímpio é o verdadeiro ateu na Bíblia.
sentido mais básico do ímpio é aquele que maltrata o outro. Então, se você vê alguém que de fato vive como se Deus não existisse, é só observar uma pessoa maltratando a outra. Por que isso? Porque a Bíblia fala que nós somos, todo ser humano, ele é feito à imagem de quem? De Deus. Então, se eu maltrato você, eu estou maltratando uma criatura de Deus. Logo, se eu maltrato você, eu estou vivendo como se Deus não existisse. E aí eu expliquei para você que a Bíblia ela tem esse poder de repente fazer de você que achava que o cara que fala que Deus não existe é um ateu. Não. Você vê que você é um ateu no momento em que você maltrata alguém. Então, quando a gente abre a Bíblia e entende essa linguagem, esse significado, a Bíblia muitas vezes ela passa o carro, a Bíblia muitas vezes ela dá um tapa de luva, se a gente realmente quiser entender e viver aquilo que ela está querendo dizer. Então, no momento em que você abusa de alguém, você, para a Bíblia, é um ateu. E é por isso que existem muitos líderes religiosos e líderes, enfim, que não são religiosos, que ao abusarem dessas pessoas, na verdade, criam religiões e denominações inteiras fundamentadas num ateísmo bíblico. E a iniquidade se encontra exatamente nisso. Por quê? Porque em nome de Deus, eles abusam dos pobres ou dos menos favorecidos. E por aí vai. Então na Bíblia nós vemos e vimos sempre um novo vocabulário. Deixa eu pegar minha cola aqui do livrinho. Quando eu terminar de ler, eu empresto para alguém. Então na Bíblia nós vemos esse novo vocabulário. E esse vocabulário ela nos dá novas palavras com novos significados, que produz o que? Uma nova linguagem. E quando eu vejo também alguém abusando do outro, muitas vezes nós falamos que esse alguém é um religioso. Só que a Bíblia também nos fala sobre a palavra religião. E a palavra religião, no seu sentido semântico, é o religar. E no sentido social, muitas vezes, nós vimos como alguém que se acha melhor, como alguém que abusa do próximo, e por aí vai. Mas também a Bíblia fala que a palavra religião, a verdadeira religião, é ajudar quem? Os órfãos e as viúvas. Então viu que muitas vezes, quando a gente abre a nossa percepção para a linguagem bíblica, a nossa maneira de olhar para o próximo muda totalmente. E a Bíblia vai mudando o nosso vocabulário e cabe a nós querer ou não querer viver exatamente o que está escrito aqui. Querer ou não querer andar exatamente como ela fala para que a gente possa andar. E a Bíblia se propõe a fazer isso, caso se você permitir, graças a Deus. Então a gente começou falando sobre isso domingo passado. De onde vem essa ideia, muitas vezes, do que nós pensamos ou não pensamos. O reino, ao contrário, é o nome que eu dei para essa série, e cristianismo que Jesus nunca falou. Eu tinha até pensado em falar que o título de hoje poderia ser Cristianismo Não Existe, só para dar um susto nos mais fervorosos. Mas o que existe é ser pobre de espírito. O que existe é ser chorão. O que existe é ser manso. E da onde eu tiraria essa frase de cristianismo não existe?
É bem simples, porque se você abrir a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar em nenhum momento a palavra cristianismo. Você vai descobrir rapidamente, se você fizer uma boa pesquisa, ou de repente uma pesquisa bem básica, que a palavra cristianismo não está lá. Além da palavra cristianismo não está lá, o conceito e a ideia de uma religião organizada também não está lá. Jesus, ele não subiu ao monte, esperou os seus discípulos sentarem e falou: bem-aventurados, felizes são aqueles que fazem parte do cristianismo. Ele não disse isso, porque se ele dissesse isso seria uma maravilha, porque é o que nós vivemos hoje. Hoje a gente se esconde debaixo de um guarda-chuva de uma instituição religiosa, e a gente faz o que a gente bem entender. A gente só fala: não, eu faço parte de uma instituição religiosa, eu fui batizado ali eu sou alguém, e eu faço o que eu quiser lá fora. E se me perguntaram o que eu sou, vou falar que eu sou cristão, do cristianismo, bola de neviano, assembleiano, batistano, católico, não importa qual religião você segue. Agora eu digo para você, as pessoas que mais me trapacearam na vida, pessoas que tiveram sei lá o que, roubaram até dinheiro meu, são cristãos. Então, esse cristianismo de hoje em dia, que eu entro debaixo desse guarda-chuva de sei lá o que significa, porque não tem nada ali, eu posso agir da maneira que eu quiser, porque o importante é que eu sou cristão. Então tudo que eu estou tentando estabelecer para vocês, eu quero estabelecer para vocês nesses domingos, se assim Deus permitir, é que se tivesse apenas o sermão da montanha, se todo o acesso que nós tivéssemos de Deus fosse o sermão da montanha, logo a gente descobriria que o que Jesus descreve ali é o essencial do cristianismo. Não é uma religião em que eu faço parte simplesmente porque eu fui batizado ou porque eu faço alguma coisa, não. Mas sim porque existem inúmeras ações que por ter encontrado esse Cristo, não tem como eu não praticar. Chamamos essas ações de frutos. Chamamos essas ações de frutos. Então, sabendo que cristianismo não existe, o que existe? O que existe é pobre de espírito. O que existe é choro. O que existe é mansidão. E é sobre essas três bem-aventuranças que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. E se isso aqui existe, então pode existir algo próximo do que seria o cristianismo bíblico. Se existe realmente a pobreza de espírito, se existe realmente o choro, e se existe realmente a mansidão, aí sim eu poderia dizer que o cristianismo, ele é real. Amém? Vocês estão entendendo? Se eu não estiver entendendo, eu já contei a piada do galo, eu repito, começo tudo de novo sem nenhum problema. Então, o que eu estou tentando ensinar para vocês e também aprender, consequentemente na minha vida, é como é que eu encontro na Bíblia, como é que eu encontro nas palavras da Bíblia essa linguagem.
E como é que eu posso articular as minhas ideias? Como é que eu posso praticar o evangelho no meu dia a dia, simplesmente através do que as palavras dessa Bíblia, desse livro magnífico, desse livro que todos nós deveríamos ler, gastar tempo. O que isso iria produzir em nós? Então, o cristianismo não existe, não é uma opinião minha. O cristianismo, ele não existe no texto bíblico, nem na palavra, nem no conceito. O que existe são ações. E se você fizer essas ações, se você praticar essas ações, você faz parte daquilo que eu acredito ser cristão ou um seguidor de Cristo. Se você não faz essas ações, eu acredito, a palavra também me diz que você não é cristão ou não é um seguidor de Cristo. E é simples assim. E mesmo eu vendo através das suas atitudes que você não é um cristão ou não é um seguidor de Cristo, eu não vou te julgar por isso, porque a palavra de Deus também me ensina a não fazer isso. E essa é simplesmente a maneira como a Bíblia apresenta a realidade das nossas vidas e do nosso cotidiano. Então, se existe cristianismo, esse cristianismo nunca será uma organização religiosa que eu entro debaixo e está tudo certo. Cristianismo, se existe, são ações. E é uma maneira de enxergar a vida. É a minha condição de como viver debaixo dessa realidade. E a primeira coisa que Jesus ele vai falar após os discípulos se sentarem, se você puder abrir comigo aqui na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer: Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte. Assentando-se, os seus discípulos aproximaram dele, e Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito. Estava conversando com Adeline essa semana, e ele teve o privilégio de passar um tempo lá em Israel, em Jerusalém, e ele estava compartilhando coisas comigo que, cara, me deixou assim totalmente emocionado no meio de um almoço. Aí eu falei, cara, eu compartilho com a igreja ou não? Eu falei, cara, eu estava pensando, não vou compartilhar. Deixa o Adrien poder compartilhar sobre isso e vai ser bênção. Mas ele falou coisas aqui sobre o Sermão do Monte que eu falei, uau, cara, coisa maravilhosa. Né? Como que Jesus ele é perfeito, porque eu vou dar só um spoilerzinho. Ele falou que onde Jesus ele fez esse, né, resolveu abrir a sua boca pela primeira vez para pregar, ele não foi num lugar, num contexto onde tinha lá mais judeus, aquela galera mais selecionada, os mais escolhidos, os preferidos, mas não, ele foi num lugar ideal, onde era um caminho, onde as pessoas caminhavam para chegar em Jerusalém, ou chegar no seu destino, e ali muitas pessoas eles se encontravam, e ali também tinham os que por motivos de resultados antigos, né, dos reis, da separação, era um povo onde o povo judeu olhava com mau olho, eram os samaritanos, era aquela galera que, sabe, não mandava bem, aquela galera que não tinha condições nenhuma de ser um bem-aventurado, não tinha condição nenhuma de herdar o reino. E aí Jesus resolve então falar com aquele povo. E a primeira coisa que ele fala é bem-aventurados. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: o que significa ser bem-aventurado? Alguém arriscaria? Feliz? E a pergunta então que eu gostaria de fazer para vocês, que eu falei para vocês no domingo passado, que nós somos a geração das primeiras
das primeiras respostas. Então, o que é ser feliz? Aí vem um barulhinho do grilo no teclado. Cri, cri. O que é ser feliz? Engraçado que felicidade é o que todos nós procuramos, sim ou não? Todos nós procuramos a felicidade. Aí você pergunta para a pessoa, ok, bem-aventurado é ser feliz. Então me diga o que é ser feliz. E a pessoa muitas vezes ela fica confusa. Aí de repente vem a felicidade, dá um tapa na sua cara, você nem percebe. Porque você não sabe o que é felicidade. Então o que é felicidade? Alguém conseguiria me dizer ou dizer para você mesmo o que é felicidade? Então vamos lá. Se a gente for pensar de novo, como eu estava falando lá da palavra ateísmo, se a gente chegar e pegar a felicidade e colocar no sentido da nossa sociedade, aí a gente vai ter várias definições. Se a gente for pegar as definições do que é felicidade hoje no contexto das nossas séries, do que você vê lá do dorama, enfim, felicidade é o amor, é você encontrar o varão, é você encontrar a sua varoa. Felicidade é esse amor se encontrando. Se a gente for olhar para um outro contexto mais jovem, não da minha época, mas também da minha época, porque eu sou jovem, felicidade no Instagram, de repente é você ter lá a estrelinha azul de verificado, ou receber ali mais de 1000 curtidas. Uau, olha que legal, tá dando certo. E aí vai. Então, o que é felicidade? Então, entendem? A linguagem e essas convenções sociais, elas podem aparecer de várias maneiras diferentes. Hoje em dia, quanto mais eu tenho, mais eu sou feliz. Hoje em dia, quanto mais eu apareço ou aparento ter, mais eu sou. E muitas pessoas falam que isso é felicidade. Para alguns, felicidade é a ausência de problemas. Você já viu alguém que não tem problema? É só você ir no cemitério e ali você vai ver muitas pessoas que não têm problema nenhum mais. Mas enquanto o seu coração ele bate, enquanto você respira, eu sinto te dizer, problemas virão. Basta você ser maduro o suficiente para você enfrentá-los, transformá-los em escola, para que você possa amadurecer e crescer. Então na Bíblia a felicidade não tem nada a ver com o meu ou o seu sentimento de alegria ou tristeza. Felicidade tem pouco a ver com coisas que você tem ou deixa de ter. Felicidade na Bíblia significa outra coisa por completo. Agora, antes de eu dizer o que Jesus estava querendo falar ali para aquele povo, você precisa entender que Jesus cresceu dentro de uma cultura religiosa específica, que era denominada por vários grupos que disputavam a atenção de Israel. Quais eram esses grupos? Na cultura de Jesus tinham os fariseus, tinham os saduceus, tinham os escribas, vários grupos com filosofias diferentes que também articulavam ideias específicas sobre o que era ser feliz. Sabe por quê? Porque felicidade, na Bíblia, Jesus diz, bem-aventurados ou felizes são esses. Então ele está querendo dizer que felicidade não depende necessariamente de você. Felicidade na Bíblia é você ser o objeto da atenção, da bênção divina. Eu vou repetir. E domingo que vem eu vou perguntar para vocês, o que significa ser feliz na Bíblia?
é ser o objeto da atenção, do favor, da bênção de Deus. E esse grupo, esse indivíduo que é a atenção da bênção, do favor e da graça de Deus, esses sim são felizes. Vou repetir, felicidade, ou a pessoa que é feliz na Bíblia é a pessoa que é o objeto da atenção, do favor, da graça de Deus. Eu estou sofrendo, a minha casa está pegando fogo. Só que felicidade da Bíblia transcende qualquer circunstância. Quem nos conhece de perto, eu e a minha mãe, devido às circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, ela com um filho e eu com o meu irmão, ninguém conseguiria imaginar o porquê estaríamos sorrindo. Só que felicidade na Bíblia transcende qualquer circunstância humana. Por quê? Porque a felicidade ela está relacionada ao favor de Deus, a um grupo de pessoas específicas. E nós vamos ver quais são esses grupos de pessoas específicas que Jesus fala que são felizes, ou seja, que são o alvo da bênção, da graça e do favor divino. Amém? Então qual que é a próxima pergunta? Porque você lê a Bíblia, nada mais é do que você fazer boas perguntas. Qual que é a próxima pergunta? Se felicidade está relacionada a um grupo de pessoas que é o foco, a atenção e o favor e a graça de Deus, qual que é a próxima pergunta? Obrigado. Quem são essas pessoas que são o alvo, o objeto da graça de Deus? Agora eu vou repetir para vocês. No tempo de Jesus, haviam vários grupos de pessoas que tinham várias ideias sobre ser feliz. Que de fato, muitas delas achavam que eram abençoadas, que eram felizes, que obtinham a graça e a misericórdia de Deus. Por exemplo, os fariseus. Quem era o centro, a atenção, o objeto da graça de Deus para os fariseus eram os fariseus. E por que eles eram felizes? Porque de acordo com eles, porque eles guardavam toda a lei. E além deles guardarem toda a lei da Bíblia, eles também guardavam toda a lei que eles criaram. E a guardarem todas as leis, eles se tornavam o objeto do favor da graça de Deus de acordo com eles. Para outros, favor e bênção divina estava relacionada à saúde. Para outros, favor e bênção divina estava relacionada à posse. Então, se você tinha saúde, se você guardava todos os mandamentos e se você tinha posse, com certeza para eles você era o objeto a favor da bênção da graça de Deus. Vocês estão entendendo até agora, sim? Então existe um grupo aqui que nos tempos de Jesus era entendido como verdadeiramente feliz. Ou eram os que guardavam toda a lei, os que tinham posses e os que eram saudáveis. Esse, para eles, era o grupo da bênção de Deus. Engraçado que, preparando essa palavra, eu percebi que não mudou muita coisa da época de Jesus para nós. Hoje, de repente, você olha para alguém que tem saúde, que tem posses, e que é um religioso, você fala, esse cara aí é um abençoado. Não, isso não acontece hoje não, né? Eu me confundi, desculpa. E o que Jesus vai falar? Ele vai se levantar e dizer o seguinte: felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então qual que é a próxima pergunta? Se entendemos quem é feliz e entendemos que felizes são os pobres de espírito, a pergunta que devemos fazer qual que é? Quem são os pobres de espírito?
E Jesus ele está falando: vocês ouviram isso daqui? Vocês acham que os favorecidos de Deus, as pessoas que estão debaixo, são objeto da graça e do favor de Deus, são esses daqui? Não, esquece tudo isso. Existe um grupo, e esse grupo que tem um favor, que tem a bênção da graça de Deus, esses são os pobres de espírito. E para ir direto ao ponto, para a gente não demorar muito, pobreza em qualquer tempo, em qualquer era, é qualificada por uma condição. E a condição do que o pobre é aquele que não consegue viver por si mesmo. O pobre, ele depende de quê? O pobre, ele depende do vizinho. O pobre, ele depende da família. O pobre, ele depende de muitas coisas. O pobre, ele depende de um programa do governo. O pobre depende do SUS. O pobre depende de uma escola pública. O pobre, ele depende de qualquer pessoa, sem ser ele mesmo. Então, pobre em qualquer era é alguém que não consegue se manter sozinho, mas reconhece a dependência do outro. Estão entendendo até aqui? Então, se Jesus está falando felizes são os pobres, se Jesus estivesse falando assim, felizes são os pobres, porque deles é o reino dos céus, ok, entendemos. Já entendemos quem são os pobres. Só que Jesus ele não fala felizes são os pobres. Jesus ele fala felizes são os pobres de espírito. Então o que significa ser pobre de espírito? E eu gostaria de falar para vocês alguma característica de um pobre de espírito. E eu espero no fundo do meu coração que você se identifique. Se você tentou orar à noite e dormiu no meio da oração, já aconteceu isso com você? Você que tentou ler a Bíblia toda, mas não conseguiu passar do livro de Êxodo quando ele começou a falar das leis, da construção do santuário, e resolveu pular lá para Mateus. Já aconteceu com você isso aqui? Você que ainda não conseguiu completar o bendito ano bíblico, já aconteceu com você aqui? Você que já foi em alguma instituição e não se sentiu bem ali por causa da maneira que você se vestia, por causa da maneira que as pessoas olhavam para você e você se sentiu desconfortável com aquele ambiente. Você de alguma maneira veio na igreja e fizeram vários apelos, várias formas de te incentivar a fazer algo, e você muitas vezes se sentiu incompetente de poder atender esses apelos para poder, de repente, estar servindo, estar fazendo algo. Você que alguma vez se sentiu frustrado porque o pecado que você prometeu parar de cometer, você comete até hoje. Essas pessoas, eu poderia falar muito mais características. Essas pessoas são pobres de espírito. Então entenda uma coisa, que no momento em que eu reconheço que eu não consigo, no momento em que eu reconheço que tudo que eu faço é insuficiente, é nesse momento que eu me torno um pobre de espírito. E Jesus, ele olha para essas pessoas que não conseguem. Jesus, ele olha para essas pessoas que não têm nada e ele fala assim: vocês são felizes e os céus pertencem a vocês, aos que não conseguem, aos que tentaram, aos que muitas vezes se frustraram e aos que reconheceram que não são suficientes. E é por isso que as pessoas reagiram da maneira que reagiram depois que Jesus pregou essas palavras. Porque Jesus passou a ensinar uma doutrina
radicalmente diferente daquela que eles ouviam naquela época. Pai, e adivinha só? Uma doutrina radicalmente diferente da que muitas pessoas ouvem na nossa época. Então, se você de repente cair da cadeira ao ouvir todo esse estudo de Sermão do Monte, de repente vai ser algo maravilhoso, porque foi exatamente o que aconteceu com as pessoas que ouviram a palavra de Jesus, que nós vimos aqui no capítulo 7. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E essa palavra atônito, essa palavra maravilhoso, não tem um significado de maravilhoso, tem um significado de uau! Eu queria ilustrar essa bem-aventurança com uma história que Jesus ele contou, e através dessa ilustração acredito que você vai conseguir entender mais sobre o que é ser pobre de espírito. Essa história está um pouco mais para frente, Mateus, Marcos, Lucas. Se você puder abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Capítulo 18. É uma história, vai mostrar pra gente a implicação da pobreza de espírito, como que ela funciona na religião bíblica. Lê comigo aqui, capítulo 18, versículo 9. Para quem que Jesus ele está falando isso? Olha que legal, cara. Para quem que Jesus está falando isso? Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros. Jesus contou ainda esta parábola. Então Jesus propôs esta parábola para aqueles que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. Então havia um grupo de pessoas no tempo de Jesus que se sentiam que estavam mandando muito bem. E ao mandarem bem, eles conseguiam distinguir quem estava mandando bem de quem não estava mandando bem. Ele conseguia distinguir quem estava muito bem e quem estava mal. E se você está pecando, obviamente você é diferente de mim. E você lembra quando a gente falou sobre o ateísmo? Que é aquele que abusa do outro. Jesus ele está falando com ateus aqui. Jesus ele está falando com esse tipo de pessoa. Aqueles que achavam que eram justos. E por serem justos, muitas vezes eles desprezavam outras pessoas. E isso também acontece nos dias de hoje. Então, essa história que Jesus contou não é uma história para a gente ler achando que foi antigamente, mas é uma história muito atual e tem muita implicação para nós hoje. Vamos continuar lendo? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. Fariseu, eu já expliquei, olha para mim aqui rapidamente. Vocês sabem que fariseu eu já expliquei. Agora vocês sabem quem são os publicanos? Cobradores de impostos, mas muito mais do que cobradores de impostos. Os publicanos são aqueles que basicamente eram pessoas, eram judeus, que pertenciam a Israel, só que eles trabalhavam para o governo de Roma. Eles cobravam impostos do seu próprio povo para Roma. Vocês lembram de Zaqueu, um cobrador de impostos? Sim ou não? Então, a galera odiava esse pessoal. Porque ao invés deles cooperarem, ao invés deles serem misericordiosos, ao invés deles ajudarem, eles eram extremamente corruptos. Então, quando Jesus ele está falando
2 homens subiram para orar. Eu gostaria que vocês pensassem assim, cara, quem são esses 2 homens? Vamos idealizar. O primeiro é aquele cara religioso. O primeiro poderia ser aquele líder religioso dos bons. Escolhe um aí para você, que é aquele que você fica vendo vídeo no YouTube toda hora. O outro seria na história o seu político que você prefere odiar mais. Hoje, como estamos num mundo totalmente polarizado, Brasil, você pode escolher o Lula como político que você pode odiar mais. Eu pode escolher o próprio Bolsonaro, que é o que você pode odiar mais. Só falei Bozo só para pegar alguns aqui, tá? Então 2 homens subiram no templo para orar. E o que era respeitado religiosamente no meio das pessoas, e outros que era odiado pela sociedade. Entenderam? O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros. Olha isso. O fariseu, ele se põe de pé e a oração dele é de si para si. Você vê, curioso, porque normalmente na oração de alguém que faz todas as coisas e que manda bem, não existe Deus. Na oração de alguém que faz tudo certinho e que acha que manda muito bem, não existe Deus. Porque já que eu faço tudo, para que Deus? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como aquele publicano ali, Deus. E Deus, nem tem mais, hein? Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Tô mandando bem, hein, Deus? De nada, Senhor. De nada. O publicano, estando longe, nem ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício, tenha misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. E Jesus falando: eu vos asseguro que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, porque todo aquele que se vangloria será desprezado, mas o que se humilha será exaltado. Deixa eu explicar para vocês aqui. Lucas 18 nos confronta com 2 tipos de religião. Uma que entende que é pobre de espírito e outra que não é. E o curioso e a brincadeira que esse texto ele dá pra gente, ele faz pra gente, é que quando a gente olha pro fariseu, a gente fala: nossa, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse fariseu. Só que muitas vezes nós oramos como o fariseu orou. E esse texto nos confronta com esses 2 tipos de homens, com esses 2 tipos de religião. E a primeira religião do fariseu é a religião que funciona como: eu faço. Então ele menciona alguma coisa que Deus faz? Não. Ele pediu alguma coisa de Deus? Não. Ele só falou que eu não sou como aquele cara ali. Eu não sou um roubador, eu não sou um cobrador de impostos, eu não sou como meu vizinho, eu não sou como esse publicano. E olha só, Deus, eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo que tenho. Então quem é que faz na religião do fariseu? Eu. Então, logo, se eu faço, Deus, ele é desnecessário.
pois Deus não faz nada. E essa é uma religião pautada pela diferença. Então, 3 coisas na religião do fariseu: eu faço, Deus não faz, e eu sou diferente de todo mundo. Deixa eu explicar claramente para você o que está acontecendo aqui. Eu expliquei há poucos minutos atrás que pessoas, muitas vezes, elas procuram pastores ou me procuram para falar sobre igreja. Pastor, eu não quero mais frequentar a igreja. Pastor, eu estou mal com Deus. E muitas vezes eu pergunto para essas pessoas, mas no que eu posso te ajudar? Por que você se sente tão mal com Deus? E normalmente a lista ela muda um pouco, mas o motivo principal é sempre o mesmo. Eu não consigo mais fazer isso. Eu não oro mais. Eu não consigo ler mais. Eu não tenho vontade disso. Eu. Isso é muito importante você entender. E eu tento explicar isso da melhor maneira possível para que você entenda que quando nós pensamos assim, a religião que a gente acha que a gente vive é uma religião que não tem nada a ver com Deus. Porque ela é exclusivamente pautada no que quem faz? Eu. E Deus não tem lugar nessa religião. Então, se você, todas as vezes, achar que quem faz é você e não Deus, eu sinto te dizer que você está vivendo uma vida totalmente contrária do que o significado e a palavra nos diz. E aí eu me sinto dentro, muitas vezes, quando eu penso e vivo essa religião do fariseu, que é a religião pautada no eu, que é a religião pautada onde eu faço tudo direitinho e que eu não preciso de Deus, eu me sinto dentro de uma vaidade gospel, muitas vezes, que é pautada pela diferença. Onde eu falo quem é bem espiritualmente e onde eu consigo falar quem é mal espiritualmente. E muitas vezes eu tenho alergia de você que tem pecado, porque eu não posso comprometer a minha santidade. Posso dar vários exemplos? Não, eu não vou no casamento de fulano. Eu não vou no casamento do meu irmão. Por quê, cara? Você não vai, pastor? Casamento do meu irmão vai rolar umas músicas lá doida. Eu não vou, não. O que o pessoal vai pensar de mim? Meu filho não vai participar dessa festa, não. Não, meu filho é crente, ele não se mistura com isso, não. Essa daí é a religião do fariseu. Essa é a religião pautada pela minha santidade e o pecado do povo. É de que eu sou diferente de você porque eu mando bem. E curiosamente você precisa ler um pouquinho dos evangelhos para você ver que Jesus, ele não tinha nada dessa ladainha. E é por isso que ele andava com pessoas que normalmente essa galera que mandava bem não se associava, ao ponto de Jesus ser chamado de beberrão. Por que Jesus foi chamado de beberrão? Alguém sabe me dizer? Porque ele estava dentro da sinagoga? Ou porque ele andava com os beberrões? Por que Jesus foi chamado de festeiro? Porque ele andava dentro da sinagoga? Ou ele estava com o pessoal na festa? Sabe a diferença de Jesus pra gente? É que Jesus não tinha esse negócio de pecado por associação. Jesus não estava preocupado em falar que a minha imagem vai se afetar. Não.
Não, você está sentado lá com a sua família no Natal. Não, peraí, não tira foto não. Tira esse copo daqui, esse copo daqui, esse copo daqui. Por mais que você não esteja bebendo aquilo ali. Mas não, o que as pessoas vão pensar de mim? Se Jesus pensasse assim, queridos, nem do céu ele teria descido para estar no meio de um monte de pecador. Mas o movimento da encarnação não é Deus descendo para o mundo para ser diferente, mas é Ele descendo do céu para a terra para fazer igual. E quando Ele faz, Ele pede para que possa fazer o mesmo. Vós sois sal dentro do saleiro tem que sentido? Me fala. O sal ali dentro é para quê? Por isso que eu falo para vocês dos eventos que a gente faz aqui na igreja. Os eventos que a gente faz, por exemplo, o musical de Natal, não é para você, crente. Eu não quero ver ninguém daqui da igreja, agora estou falando com o pastor das minhas ovelhas, eu não quero ver ninguém sentado aqui. Vocês vão estar trabalhando. Quem vai estar sentado aqui é quem vocês salgaram lá fora para vir aqui. Sal dentro do saleiro não tem sentido, gente. O sal ele serve para salgar, serve para dar sabor. O sal se preocupa. Sal não contamina, sal não é contaminado, o sal ele contamina. Você quer ser o quê? Você quer ser crente aqui, cara? Por isso que as pessoas ficam loucas comigo. Tava falando com o Adlin, ele me apresentou um pastor, e aí ele falou, cara, o que eu faço? Eu falo, mano, procura uma geração e fala a língua deles. Falar pra crente é chato pra caramba. Ô povo complicado. Eu falo uma coisa aqui, o cara fica chateadinho ali, vai ligar pra outro lá, fala um monte de asneira lá, porque não concorda. É só crente que faz coisa dessa. Por isso que eu não gosto de crente. Aí eu vou lá fora, eu falo, os caras ficam apaixonados. Os caras não me julgam. Eu não quero ser sal para vocês não, vocês já são Jesus. Lá, Mateus 10, de 1 a 10. O pastor ele entra pela porta, a ovelha reconhece a voz dele e ele sai do aprisco e ele manda as ovelhas, ele tira as ovelhas da igreja. Quem fica na igreja vai aí aquele que vem para roubar, matar e destruir, fica só disseminando aqui, coisa ruim. Fala mal de pastor, fala mal de fulano, fala mal de Beltrano. Vocês não são para ficar aqui. Eu estou aqui para ensinar vocês. Se vocês irem lá para fora, vai pro Triângulo evangelizar, vai fazer coisa lá fora, vai evangelizar no seu trabalho. Ninguém aqui precisa ser evangelizado, não. Por isso que eu não prego coisa para evangelizar, eu prego coisa para você entender e você viver lá fora com a sua família. Olha o testemunho que eu ouvi de uma outra igreja, não foi aqui não. Pastor, antigamente eu julgava o negócio de bebida. Aí fui na casa do meu parente, foi a primeira vez que eu não julguei, não falei nada, fiquei lá com eles de boa. E ele não questionou, ficou bolado porque eu não questionei, porque eu estava amando ele, estava com ele ali naquele momento. Em nenhum momento eu discriminei ele. Passou alguns meses, quem está dentro da igreja é ele, me convidando para o batismo. Então, quando eu olho para você, eu não vejo distinção, eu não vejo diferença. É porque primeiramente eu olhei para mim e eu me vi como pobre de espírito. E automaticamente, ao me ver como pobre de espírito, necessitado da graça e do amor de Deus, não tem como eu olhar para você
e não vê você assim também com misericórdia. Não só vocês, como aquele lá de fora, mas ele é adúltero. Ele traiu a esposa, pois é, mas ele é pobre de espírito, ele necessita de uma ajuda externa. Ah, mas o fulano é homossexual, ele está totalmente fora de acordo, pois é, mas ele é pobre de espírito, igual você, mané, que é heterossexual e vive numa pornografia. No momento que você reconhece a sua pobreza de espírito, de repente, em um passe de mágica, de acordo com Jesus, você reconhece todos como iguais e não como diferentes. E o seu pecado não é um problema para a minha santidade, porque a santidade não existe sem eu primeiro conhecer a pobreza de espírito. Não existe santidade sem pobreza de espírito. E é por isso que a religião do publicano era diferente, porque é uma religião baseada em quem faz? Deus, tem misericórdia de mim. Quem faz é Deus. Deus faz, e ao Deus fazer, eu me reconheço como igual, porque eu sou carente da misericórdia, pobre de espírito, e eu preciso de algo superior. Então eu olho para você e reconheço também que por eu precisar, com certeza você também precisa. Quão difícil muitas vezes é a gente entender isso. Imagina, querido, se na pólice da igreja Bola de Neve tivesse só essa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o céu pertence a eles. Imagina se só tivesse isso. Como seria a nossa comunidade? Quantas pessoas diferentes nós teríamos aqui, porque todas elas entenderiam que essa comunidade, ela não zela pelas diferenças, mas ela reconhece todos como iguais. Diante de Deus, nós todos somos iguais, e todas as nossas melhores ações são como trapos de imundícia. Pensa aí para você, qual foi o dia que você mandou muito bem com Deus? Qual o dia que você fala assim, caramba, hoje eu mandei bem, tudo que eu fiz foi top? Sabe esse dia que você acha que Deus levantou do seu alto, subiu em torno, olhou para você e falou, mandou bem. Isso tudo que você fez é trapo de imundícia. Porque não há nada que você faça que faz Deus te amar mais, nem te amar menos. Quem é pai aqui? Imagina você tá colocando o seu filho para dormir. Você deixa ele no quarto dele, dá um beijinho nele, conta uma história para ele. Você ama ele, sim ou não? Ama muito. Você cobre ele, boa noite, meu filho, ora com ele, vai pro seu quarto, deita, passa um tempinho, você ouve a porta abrindo. Aquele espacinho pequenininho. Aí vem ele com a coberta. Papai, fala, meu filho, posso dormir com você e com a mamãe? Aí você vai falar o quê? Claro, meu filho, dorme, deita aqui com o papai. A pergunta que eu quero te fazer, isso fez você amar o seu filho mais do que se ele tivesse dormido ali? Isso mudaria a sua maneira de amar o seu filho, porque ele resolveu dormir com você?
Óbvio que não. Agora imagina Deus. O amor de Deus, ele não muda. Você pode ler a Bíblia 10 vezes no mês que Deus não vai amar você mais ou menos por isso. Pastor, então eu entendi tudo errado. Então eu não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais orar, não preciso mais me santificar, ou tenho que ficar doidão, tem que sentar com os caras, tirar foto com chope. Mas você não entendeu nada. Você não entendeu nada, meu. Igual o Paulo falando, povo, eu não posso explicar da graça para vocês, vocês querem abusar da graça, vocês não entenderam. Porque quando eu entendo que eu sou pobre de espírito, e mesmo tão falho e pecador, Deus olha para mim com esse amor. E eu olho para o outro com essa compaixão, não tem como eu continuar sendo a mesma pessoa. Cada dia que passa eu quero conhecer mais esse Deus que se revela através das Escrituras. Então, se eu conseguir ler a Bíblia 10 vezes por semana, eu vou ler. Se eu orava 1 minuto, agora eu quero orar 10, 20, porque eu entendo que é na oração que eu tenho intimidade e conheço esse Deus. Na palavra fala que o Senhor ordena a sua bênção na comunidade, então eu vou lá me reunir com os meus irmãos. E o que eu preciso fazer? O Senhor fala como é excelente o serviço. Então onde eu preciso servir? O Senhor fala para a gente se santificar. Então eu vou me santificar, mas não para Deus me amar mais. Eu me santifico porque Ele já me amou. Eu leio porque Ele já me amou. É diferente. Só que a gente vive numa era tão de meritocracia. Você faz e só se você fizer eu te dou. Porque a gente acha que Deus é merocrata, mas Deus não é. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você faz porque você foi. Você entendeu. Por isso você não frequenta mais os lugares que você frequentava. Por isso as coisas que você amava agora você odeia. E as que você odiava agora você ama. E não foi você quem fez. Porque a sua religião não é pautada no farisaísmo. Foi Deus quem fez. E por isso você se acha e se vê como pobre de espírito. Felizes os que reconhecem que não conseguem, porque o céu pertence a vocês. Não tem coisa mais linda, mas tão necessária. Eu preciso me lembrar disso todos os dias. Todo dia eu preciso me lembrar que o céu pertence aos que não conseguem. E adivinha o que acontece? Quando a gente entende que nós somos pobres de espírito, aí vem a segunda bem-aventurança. Felizes os que choram. Felizes os que choram, porque serão consolados. E não é um choro de eu bati o joelho, ai, tá doendo. Não é um choro da mensagem que eu mandei pro meu crush e não ficou azulzinho, não. É um choro diferente. É um choro específico. Vocês estão notando que as bem-aventuranças é uma sequência da outra? Uma sequência da outra. Primeiro, quando eu reconheço que eu não consigo, eu entendo que eu pertenço ao reino. Agora em seguida vem esse pranto. Em seguida vem esse lamento de quando eu reconheço, eu lamento a minha condição, então eu choro. E da mesma maneira que a primeira bem-aventurança, Jesus ele está ensinando que bem-aventurados são essas condições internas. Então eu me conheço como pobre de espírito, e ao reconhecer essa minha pobreza de espírito, esse nível de enxergar o próximo, esse nível de me enxergar, eu também choro. Porque quando eu choro diante da minha condição,
eu me sensibilizo ao chorar com aqueles que também reconhecem que não conseguem. Então, se tem alguém que está pecando abertamente em público, muitas vezes hoje em dia a gente fala lá, olha lá o pecador. Ou fala, pelo menos eu estou melhor do que ele, porque eu não cometi o mesmo pecado que ele. Eu sou melhor. Mas Jesus, ele está ensinando pra gente, aqueles que se reconhecem como pobres de espírito, eles choram, eles lamentam a sua condição. E quando encontram alguém que também é pobre de espírito, eles compartilham esse pranto. E o pecado do outro não é uma ameaça à minha espiritualidade. O pecado do outro é o pranto do outro, é um convite que eu esteja com ele, porque a dor dele também é a minha dor. E quando Jesus ele estabelece isso, aí não tem como você não cair da cadeira. Jesus ensinou isso pra gente quando ele olhou para Jerusalém e viu todo mundo pecando, todo mundo vivendo uma vida maluca. O que Jesus fez? Jesus chorou. E a promessa para aqueles que choram é que um dia eles serão consolados. Queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Felizes são vocês que tem a atenção e a bênção de Deus. Ele está dizendo, felizes são os que choram, porque eles um dia serão consolados. Então vamos memorizar aqui para a gente terminar. Bem-aventurados primeiro os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então quando eu entendo a minha condição, qual que é a segunda bem-aventurança? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E aí vem a terceira, que é mais uma sequência. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, quando eu reconheço a minha pobreza de espírito, eu choro. E esse processo me torna manso. Eu me torno manso. E curiosamente, o que Jesus está ensinando aqui é radicalmente gigantesco. Abre comigo lá em Salmos 37. Isso não é novo para ninguém, só que a gente esquece. Não te indignes por causa das más pessoas. Nem tenham inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como capim, e como a relva verde logo murcharão. Não se ire. Confie no Senhor e pratique o bem. Assim habitará em paz na terra e nutrirás com fé. Deleita-se no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz e a tua direita como o sol do meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor e guarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa de pessoas que prosperam, nem com aqueles que tramam perversidade. Vai lá para o versículo 11. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude de paz. Eu me torno manso quando eu me torno pobre de espírito e eu me vejo nessa condição. Eu choro e eu olho para tudo à minha volta. Não tem como eu me tornar irado, independente do que está acontecendo. Eu me torno manso. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz.
Presta atenção aqui, crente. Não busque guerra. Confia no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, no mais ele fará. De acordo com Jesus, nós vamos herdar a terra através da mansidão. Não é da guerra. O que é felicidade? Felizes são aqueles que são objeto do favor, da graça e da bênção de Deus. E quem são esses? Esses são os que reconhecem que não conseguem. Eu e você. E aí você chora. E como produção do seu choro, ao olhar, você se torna uma pessoa mansa. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ter um tempo de oração com o Senhor.